com reboco fino, entre uma camada de meio centímetro a 1 centímetro. Em outros lugares onde a tradição do reboco com cal é muito presente ainda, como Turquia, Espanha, Itália, França, Inglaterra, né? São países que ainda existe uma tradição de reboco de cal. Eles fazem até três rebocos antes de chegar ao reboco fino, né? 3 rebocos de cal antes de chegar nesse reboco fino. Nós vamos da parede crua ao reboco grosso, né? Que eu já passei, tá aqui na nossa playlist aí. Aprenda tudo sobre como fazer reboco ecológico. Vocês podem procurar por esse nome. Nós passamos do reboco grosso até um reboco nivelador, se for necessário, ou seja, nós fazemos um reboco grosso com pouca areia e depois um reboco nivelador com um pouquinho mais de areia, mas é menos trabalho. O que acontece? Normalmente as casas de terra elas podem vir com algumas irregularidades na parede, o que dificulta um pouco para a pessoa que não tem muita habilidade ainda com a desempenadeira para deixar ela assim o mais homogênea e reta possível. Então você precisa fazer um reboco nivelador. No nosso caso, nós primeiro, né, para fazer um reboco fino, nós fazemos esse reboco grosso, que é a base de palha, areia e terra. Nivelamos as paredes, tentamos fazer de uma vez só. Isso daí. Depois desse momento, né, quando ele estiver totalmente seco, nós passamos o proceder que é raspar a parede, deixar ele com bastante ranhuras, né, para o reboco fino entrar com mais facilidade. Nós não chapiscamos as paredes com precedência, né, ou seja, você poderia até chapiscar, fazer um chapisco de cal se você quiser. Eu já vi fazer, funciona bem legal, o reboco fica muito mais aderente, né? Mas nós nunca tivemos nenhum problema ainda, né, sobre rebocos finos sem chapisco, né? O reboco fino ele vai dar essa sustentação, né, na parede, vai fazer com que possa chover, né, molhar e a parede não ser afetada, não se vê afetada pela chuva. O cal tem o poder de fazer respirar a parede, que é muito diferente ao cimento. Se vocês perceberem essas casas de pau a pique rebocada com cimento, vocês se baterem nela, né, na parede, vocês podem perceber que muitas delas são ocas. São paredes que você bate e parece que tem um buraco dentro da parede. Isso daí é por quê? Porque o cimento não permite respirar o barro. O barro ele tem o poder de levar toda a umidade que está dentro da casa para fora. E vice-versa, em lugares onde é muito úmido, ele tira a umidade, e em lugares muito secos ele coloca a umidade para dentro. Ele faz uma regulação, né, com relação a isso. Então o que acontece? O cal ele permite essa transferência de umidade. E quando você faz esse tipo de reboco, o que está fazendo é com que sua casa respire e fique muito mais arejada, né? A mistura que nós fizemos aqui nesse vídeo consta no seguinte: quando vocês fazem as medidas, é bem importante vocês trabalhar bem padronizado. Por exemplo, com latas, né? Uma, né, que seria o correto. Mas nós, na hora de fazer o reboco, para adiantar, porque já estamos há um tempo fazendo isso daqui, e o grau de erro é muito baixo, né? Nós fazemos isso daí contando em pás, tá? Então você vai levar a contagem da seguinte forma, da forma que a gente faz. Nosso carrinho de mão, nos nossos testes, né? Nosso carrinho de mão são 12 pás bem cheias, né, de areia. Então, para 2 carrinhos de mão, que seriam 24 pás, nesse caso a pá quadrada, equivale a um saco de cal. Nessa mistura seria então 24 pás de areia, um saco de cal e 6 pás de terra, preferivelmente peneirada, tudo isso daí na betoneira. Entre mais ele se bater na betoneira, entre mais ele se mexer, a mistura fica muito melhor, homogênea.
Eu recomendo, eu deixo uma dica aqui para vocês fazerem a mistura de um dia para o outro, que ela fica ainda melhor, fica uma massa assim muito mais homogênea, né? Qualquer mistura de reboco que a gente faz, nós tenta deixar 2 a 3 dias até uma semana, né? Em molho. Por quê? Porque as partículas se aderem melhor e faz uma massa muito mais homogênea e rapidinho de passar. Tem a situação do cal, né, que as pessoas perguntam muito que tipo de cal nós usa, né? Nós usamos CH3, que é esse cal convencional. Nós estamos testando o cal gel, né? Ele não é um cal tão ecológico, pois tem alguns aditivos químicos. E a diferença desse cal gel, que é cinza, ao cal branco, os nossos resultados assim pragmáticos da obra, é que o cal gel, o cinza, ele é um cal duro, ele faz uma mistura dura, porque ele está feito para fazer rebocos com cimento, e a secagem dele é mais rápida, tá? Então, se você não tiver muita habilidade com a desempenadeira, ele vai deslizar bem menos. Então, para você melhorar essa questão de deslizar melhor, você pode utilizar sabão em panela, sabão de barra, esse de lavar a luz mesmo, neutro. Você dilui ele e coloca uma barra por saco, né? Esse daí vai fazer com que você consiga deslizar melhor a colher de pedreiro ou a desempenadeira. Esse cal cinza, ele deixa uma aparência muito mais dura, né? Muito mais rígida, ele é menos flexível, ele seca muito mais rápido, então você tem que ter uns tempos assim bem apurado. Eu recomendo bastante você olhar o sol, por onde que está vindo o sol, né? Porque se você está fazendo a parede na direção do sol, a secagem dela é muito rápida. Então você tem que olhar bem. Antes de começar, tente fazer em espaços menores. O reboco fino não precisa ser com cal, o final, necessariamente. Eu já fiz esse reboco de várias formas. Dá para fazer um tipo de queimado na terra, tá? Com algumas outras substâncias como sabão também, que consegue fechar melhor os poros, né? De certa forma ser até repelente de água, né? É possível fazer com esterco de vaca fresco, né? Como fazem muitas culturas africanas, assim, reboca diretamente a vaca, o esterco de vaca, né? E dá certo também, pode dar certo, né? Não tem a durabilidade do cal, mas pode dar certo. Tem várias receitas, tem receitas de maicena e esterco de vaca, tem receitas que é feita com sangue de boi, tem receitas que são feitas com clara de ovo, tem receitas que são feitas com suco de figo. No Egito antigamente fazia. Tem um relato de um livro que eu peguei no México há alguns anos atrás, que falava sobre suco de figo para dar liga nas massas, e eu achei isso daí super interessante. No México utiliza a baba de cactus, mas muito, né? A gente já usou também para dar um tipo de liga, né? O gergelim, né? Óleo de gergelim também. Tem várias formas, né? Tem muitas formas de fazer o reboco fino. Sempre façam testes, né? Antes de começar uma parede muito grande, façam os testes e vejam as suas limitações. Vejam quantos metros quadrados vocês fazem por dia e tentem não fazer emendas. Eu particularmente detesto as emendas. Então a lógica que eu faço quando eu trabalho em grupo, e isso inclusive pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, aqui nesse vídeo vocês vão estar vendo o Tarek, que ele chegou essa semana, nunca tinha feito nenhum reboco e já está assim com um nível assim muito bom assim de acabamento, né? É muito fácil, né? Qualquer pessoa que está começando consegue fazer, sim. Eu já vi assim milhares de pessoas fazendo esses rebocos no primeiro dia e já fazendo eles muito bem, né? Então não tem nenhum mistério, mas vejam suas limitações, porque é o seguinte: o erro desse reboco tá nas emendas. Um detalhe, então tente começar uma parede e terminar ela inteira, tá? E os lugares das emendas que sejam lugares que não vão ser à vista, né? Então peçam ajuda, né? Chama alguém para dar uma força. O que nós fazemos começamos de cima para baixo até a metade,
né? Então tem uma pessoa rebocando somente até uma altura que não dá para rebocar sem escada ou andaime. E o que está para baixo, nós fazemos, outra pessoa faz. Então um vai caminhando, né, com relação ao outro. Não dois juntos, né? Não dois ao mesmo tempo fazendo tudo por cima e deixando a parte de baixo. Por quê? Porque se você fizer a parte de cima, todo mundo fizer a parte de cima, a parte de baixo começa a secar e é muito mais difícil você arrumar as emendas, né? Esse daí me levou muito tempo, digamos assim, para entender qual que é a lógica, essa lógica tão simples de fazer e caminhar com esse reboco e a parede ficar com acabamento super fino, certo? Então é isso, né? Eu agradeço bastante vocês aí, o tempo de vocês, né? O conhecimento é uma coisa incrível, cara, quantas vidas, né? Quantas mãos, né? Quantos calos, né? Não tiveram que acontecer para eu ter essa informação hoje, né? Quantas pessoas não tiveram que experimentar também por si mesma, né? Para entender o que é essa construção, né? Da vida. E nós estamos aqui para experimentar, né? Nós estamos aqui para isso, né? A nossa vida se trata disso, é um experimento, é uma experimentação, uma aprendizagem. Então não tenha medo de experimentar, sabe? Não tenha medo. Comprem um saco de cal, façam misturas que vocês considerem que são seguras, sabe? Risca elas, sabe? Façam testes assim de risco com prego. Bota água na pressão, veja que é uma coisa segura, que é uma coisa que vocês confiam, que esse daí é o melhor termômetro, sua confiança, certo? Então é isso, galera. Boa sorte aí, vamos nessa, né? Se suscrevam aí, né? E se puder compartilhar esses vídeos aí pra gente crescer em conjunto e tá fazendo mais coisa, é isso aí. Obrigado pelo seu tempo e vamos nessa.